Olá, tudo bem? Estou aqui hoje na Malásia e hoje eu gostaria de falar algo com vocês muito importante, que é uma visão de um Deus como Pai. Eu sei que muitas pessoas acabam distorcendo essa visão e vendo Deus não como um pai, mas também vendo a Deus como um empregado. E hoje, para falar sobre isso, eu estou num cenário totalmente diferente. Eu sei que vocês estão acostumados a ver cenários totalmente assim diferentes em cada programa Povos da Terra, mas é porque eu viajo muito e aonde eu tô, eu sempre procuro gravar, sempre procuro mostrar para vocês um pouquinho da realidade, trazer essa realidade dos lugares para vocês, né? Que vocês que estão aí em casa, eu acho muito importante. Já fiz programas Povos da Terra na Índia, fiz um no Taj Mahal, fiz em vários lugares na Índia, né? Em Orissa, fiz em Hyderabad, que é o sul da Índia, onde tem uma porcentagem maior de cristãos. Fiz assim dezenas de programas no Nepal, no terraço da nossa casa lá no Nepal. E hoje eu estou aqui na Malásia e graças a Deus eu consegui esse lugar aqui maravilhoso para poder gravar para vocês e trazer para vocês uma visão um pouco de Deus como Pai. Porque quando a gente é chamado por Deus, a gente tem uma tendência de querer sempre trabalhar e fazer alguma coisa e mostrar algo para Deus como se Deus fosse o nosso patrão. E a Bíblia nos diz, em Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo. E a parábola do filho pródigo nos fala que um certo homem, ele pediu tudo que ele tinha para o pai. A história ela é muito direta, muito objetiva, mas ela é cheia de coisas importantíssimas que hoje nós vamos tratar dela aqui com vocês. O primeiro ponto da parábola do filho pródigo, que me ensina muito, principalmente nessa visão de vida que eu vivo, porque, gente, eu estou aqui na Malásia, né, em Kuala Lumpur, e Kuala Lumpur é um local que eu vejo toda hora uma oportunidade de começar um trabalho. Na verdade, a minha essência, a minha vontade é de sempre estar trabalhando. Eu tenho essa tendência de querer sempre trabalhar, mostrar algo para Deus, e na verdade, Deus, gente, Deus ele não é o meu patrão. Às vezes eu tenho que sentar, e hoje foi um dia de eu sentar, começar a escrever e falar assim, Deus, o Senhor não é o meu patrão, o Senhor é o meu pai. Deus era o nosso pai. E a parábola do filho pródigo nos mostra isso, porque o menino ele chega perto do pai e fala, pai, me dá tudo que eu preciso ter, ou na verdade me dá tudo que é meu por direito, a minha herança, porque eu quero viver a minha vida, eu quero compartilhar o mundo da forma que o mundo é para as outras pessoas e compartilhar a minha pessoa para o mundo. E esse filho, né, como um filho, ele teve o direito de pegar a herança dele. Eu acho muito interessante isso, porque ele realmente ele pede o pai. E quando ele pede o pai a herança, ele vai em direção ao mundo e gasta tudo que ele tinha. Só que a Bíblia nos fala que esse menino lembra do pai dele num momento muito triste da vida dele. No momento que ele já tinha gastado tudo que ele tinha, no momento que ele já não tinha mais nada, no momento que ele já tinha usufruído de todos os bens que era dele por direito, ele lembrou que na casa do pai dele, até os empregados tinham uma vida melhor que aquela vida que ele estava vivendo naquele momento. E a Bíblia nos fala que aquele menino, então, ele foi em direção à casa dele novamente. Depois de ter gastado toda a sua vida, na verdade, uma boa parte da sua vida, ter gastado todo o seu recurso, ele volta para casa. E o pai, quando vê o filho voltando, gente, isso é muito bonito, porque mostra que quando o pai ele vê o filho, ele fica feliz. Ele dá uma festa para o filho, ele coloca um anel novo no dedo do filho dele. Só que essa parábola, o que mexe comigo nessa parábola, não é apenas o filho pródigo, aquele menino que conseguiu gastar tudo que tinha e voltar para casa, mas entendeu que o Deus dele, na verdade, que ele tinha um pai, mas é aquele outro filho que fica em casa e fica enciumado, porque o pai dele não tinha feito a mesma coisa para ele. Gente, isso é muito legal, porque tem pessoas que querem trabalhar para Deus. E querem trabalhar para Deus e querem que Deus ele seja, então, o patrão dessa pessoa. Gente, Deus ele não sabe ser patrão de ninguém. Porque Deus, se ele quisesse ser patrão, ele teria feito uma fábrica. Deus teria criado uma fábrica e colocado anjos para trabalhar para ele. Mas Deus ele não fez isso. Deus ele criou filhos. E o status nosso de filhos que nos dá direito a viver a plenitude que nós vivemos em Deus. Porque a partir do momento que você começa a fazer as coisas porque você acha que Deus é aquele Deus que vai enxergar
que você está fazendo algo e no final do mês ele vai te dar um salário, você está fazendo errado. E isso mexe muito comigo, porque a gente pode cair muito bem no ativismo. De querer sempre trabalhar, querer sempre mostrar algo para Deus e achar que Deus é o nosso patrão. E para que a gente receba alguma coisa de Deus, a gente precisa mostrar para Ele alguma coisa. E a parábola do filho pródigo nos dá uma visão muito clara que não é isso que Deus espera da gente. Não é isso que Deus quer da gente. Gente, se nós não entendermos o mais cedo ou mais tarde que Deus é o nosso Pai, não o nosso patrão, a gente vai perder valiosos dias, na verdade, valiosos anos da nossa vida, trabalhando para Deus, fazendo algo para Deus e sem usufruir de quem realmente Deus é. Porque uma coisa distinta e uma coisa completamente diferente é um Deus Pai, e outra coisa totalmente diferente é um patrão, alguém que exige da gente, a gente está ali 8 horas trabalhando, fazendo qualquer trabalho, e no final do mês você vai ter um recurso, um dinheiro. Não, esse não é o nosso Deus. Deus, ele não é o nosso patrão, e isso é muito bom a gente falar, é muito importante a gente falar, porque eu sempre estou mostrando alguma coisa. Eu sempre estou aqui, estou filmando, estou querendo fazer algo. Nós temos vários trabalhos aqui na Ásia, trabalho de plantações de igreja, que Deus tem feito assim coisas sobrenaturais, e eu tenho muita coisa para resolver. E às vezes o dia começa, eu já vou pro celular e já começo a resolver questão. E quando anoitece, já é meia-noite, 1h da manhã, ali minha esposa já está dormindo e eu tô ali respondendo pessoas, conversando, editando vídeo, fazendo tantas coisas. E acabo que eu caio às vezes nesse erro, e é até um desabafo, de achar que Deus, ele está esperando ali eu entregar uma certa quantidade de produção para então ele poder me amar, poder depositar algo na minha vida. Isso não é verdade. Eu sempre falo que Deus, ele tem chamado as pessoas. Eu sempre falo que Deus tem um propósito na vida das pessoas. Eu sempre encorajo as pessoas a se moverem. Eu sempre encorajo as pessoas a cumprirem com aquilo que Deus chamou. Eu sempre falo, olha, a seara é muito grande, os trabalhadores são poucos. Mas olha, só vai realmente poder usufruir daquilo que Deus é, daquilo que Deus tem, aquele que consegue e entende que Deus é Pai, que Deus nos ama, que Deus tem um propósito na nossa vida, e o propósito que Deus tem na nossa vida não é nos dar trabalho. O propósito que Deus tem na nossa vida é nos amar, é nos colocar em uma posição que a gente preste culto e adoração a Ele. E não existe nada melhor, mais gostoso, mais prazeroso para o ser humano do que estar na condição de filho e não de empregado. Entende o que eu estou querendo dizer? Porque o filho pródigo, ele, por mais errado que ele foi, na minha visão, e por mais coisas talvez um pouco que diferentes ele tenha feito, por mais que ele tenha experimentado as loucuras do mundo, ele entendeu, e ele sempre entendia que Deus, que aquele homem ali, que o pai dele era pai dele. Que ele tinha direito àquilo porque ele era filho. E ser filho te dá direito a ser filho e a ter um pai. É um direito irrevogável. Por isso que quando a gente olha o que Jesus fez por nós na cruz, a gente entende a nossa posição em Deus. Porque aquilo que ele fez por nós, nos dando o direito de ser chamados filhos de Deus, isso é irrevogável. É claro que isso não dá, de forma alguma, viu, gente? Eu quero dizer para vocês que isso não dá o direito de você e eu sairmos por aí fazendo a loucura total. Não dá o direito de você pegar aquele versículo e falar assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos pecar, como os nicolaítas faziam. Não nos dá o direito de fazer isso, mas nos dá o direito de voltarmos para casa e abraçarmos o nosso pai como pai e não como um patrão. Deus, uma coisa que é muito interessante de Deus, que é um amor tão incondicional por nós, porque se você fazer o que você tiver feito e você verdadeiramente arrepende e volta para casa, Deus não está te esperando com uma correia e um chinelo na mão. Deus está te esperando com uma túnica nova. Deus está te esperando com uma festa. Deus está te esperando ali como um pai, verdadeiro pai, porque ele celebra a volta de um filho para casa. Agora, para aqueles filhos que ficam em casa e que trabalham dia e noite para esse pai
que é o irmão do filho pródigo, resta a ele entender algo muito importante. Que ele é filho. E que o pai, por muitas vezes, por dar trabalho para o filho, que normal, me usei de exemplo, né? Estamos aqui trabalhando, servindo a Deus, porque eu me encontro em Deus naquilo que ele me chamou. E eu quero viver isso e fazer isso para sempre. Só que eu também tenho que entender que esse mesmo Deus que me dá a capacidade de fazer aquilo que eu tenho feito, junto com a ajuda de muitas outras pessoas, não porque eu seja melhor que ninguém, não, muito pelo contrário, mas esse mesmo Deus que me capacita a fazer isso, esse meu Deus, é o meu Pai. Da mesma forma que eu levo uma palavra para alguém aqui no Nepal ou na Ásia e falo assim, olha, você pecou, e às vezes a gente escuta aqui, gente, alguns pecados e algumas histórias que você fala, como que essa pessoa teve a coragem de fazer? Por mais que eu às vezes eu falo com essas pessoas, olha, usufrui do pai que você tem. Volte para casa arrependido. Ou se você não conhece esse pai, eu quero te apresentar esse pai. Eu quero te apresentar quem te dá o direito de você chamar esse pai de pai, que é Jesus Cristo. Por mais que eu falo isso, eu também tenho que entender que na minha parte, ou na parte de todos nós, irmãos, se você já é crente há muitos anos, se você já é cristão há muitos anos, se você tem uma vida com Deus há muitos anos, como se você é pastor, se você é líder, se você já foi líder, mas você está numa igreja, você congrega, ou até você que não congrega, isso serve para todos nós. Por mais que talvez a gente esteja ali junto com Deus, servindo ao Senhor, fazendo as nossas obrigações ecumênicas, se podemos dizer dessa forma, por mais que a gente esteja ali, a gente também tem que perceber que o mesmo Deus que está esperando o filho pródigo de braço aberto, é o mesmo pai que está esperando o filho pródigo de braços abertos, esse mesmo pai está ali, a gente pode usufruir daquilo que ele é para nós, que é o nosso pai, o status de filho está para isso. E às vezes a gente deixa de experimentar muita coisa em Deus porque a gente esquece do nosso status com ele. Não sei você, mas eu começo a observar a família real da Inglaterra. A família real da Inglaterra tem um documentário excepcional num streaming. Aí, não posso falar o nome. Quase que eu falo. Mas tem um documentário excepcional da família real no streaming. Gente, aqueles meninos que estão ali, as crianças, os filhos dos príncipes, por mais que todo mundo preste ali uma continência, um respeito para aquela família real, aqueles meninos, os filhos ali, eles são filhos daquelas pessoas. E eles têm os afazeres deles, eles têm as obrigações deles, mas eles desfrutam do rei, não como o patrão, mas eles desfrutam do rei ali como o pai. Então, falta eu e você desfrutarmos de Deus como pai. Porque se você não fazer isso, você vai começar a querer achar que para você conquistar Deus, você precisa trabalhar. Você precisa trabalhar, você precisa de alguma forma produzir. E Deus, ele não está em busca de produtores. Deus não está em busca de trabalhadores. Deus não está em busca de pessoas que vão trabalhar para ele. Deus está em busca de filhos. Por mais que ser filhos de Deus nos dá a responsabilidade de irmos, de trabalharmos, a gente precisa entender que ser filho de Deus nos dá mais ainda o status de filhos e de poder chamar esse Deus de pai. Então eu quero finalizar aqui hoje e dizer para vocês o seguinte: Deus é o nosso pai. E se você tem dificuldade de chamar Deus de pai, você tem dificuldade de usufruir o seu status de filho, você não vai deixar de ser filho de Deus. Tá bom? Mas você vai deixar de experimentar coisas maravilhosas. Você vai deixar de aproveitar momentos maravilhosos. Momentos que seu pai quer te dar e você vai se achar incapaz porque você é um trabalhador e não um filho. Então eu quero te pedir algo muito importante. Eu quero que você pense e lembre que você é filho de Deus e não um trabalhador dele. E você que está longe de casa e por alguma razão você caminhou para uma terra distante, você está gastando aquilo que é seu por direito, por herança, eu quero te dizer que você pode voltar para casa agora, porque esse pai
está te esperando de braços abertos. Esse é o nosso Pai, esse é o nosso Deus. É um Deus que te espera. Você que está longe dos caminhos do Senhor. Ele não está te esperando com uma correia e com um chinelo para te dar umas lambadas porque você andou por caminhos distantes. Não, ele está te esperando de braços abertos. Ele está te esperando para te dar uma festa, porque você é filho. Então usufrua do direito de ser filho de Deus e que Deus te abençoe.